Livro de Marcos, capítulo 10, capítulo 10, verso 46, fala sobre a cura do cego Bartimeu, uma história que sempre renova a nossa fé. Marcos 10, 46 fala o seguinte: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, o Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está o chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Vou ler de novo. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Diga glória a Deus. Levante sua mão e diga comigo assim: o Senhor Jesus está à minha frente hoje. Diga bem forte. E ele me pergunta: o que você quer que eu te faça? Repita mais forte, diga assim: eu creio que aquele que pergunta tem o poder para tornar o impossível no possível. Diga bem forte: eu creio que hoje é o dia do milagre de Deus na minha vida, na minha família e da nossa igreja. Amém? Se você crê, você pode aplaudir a Jesus por isso? Você crê que Ele tem esse poder sobre você? Irmãos, essa história que revela esse poder tão grande no nosso Deus, um Deus que é tão poderoso, que pode chegar para todos nós e perguntar: o que você quer que eu te faça? O que você precisa? Eu tenho este poder para isso. A Bíblia diz que Jesus estava aqui, irmãos, chegando em Jericó. Jericó é uma pequena cidade ali do lado de Jerusalém. Mas nesse momento, irmãos, que Jesus chega em Jericó, ele não está no início do seu ministério, aonde ele é um desconhecido. Ele já está mais para o final do seu ministério, aonde a popularidade, irmãos, e a fama de Jesus é muito grande. Nesse momento, aonde Jesus chegava, irmãos, multidões se reuniam ao redor de Jesus. As cidades ficavam alvoroçadas, as vilas ficavam todas agitadas, porque sabiam: Jesus está chegando aqui. Irmãos, era como se fosse assim, alguém olhava ali: olha, parece que Jesus está aparecendo, Jesus está chegando por aqui. Irmãos, as mensagens já começavam no WhatsApp, já começava a disparar no grupo da família. E aí quando alguém via Jesus, já pegava o celular, começava a fazer uma live assim: ó, Jesus ali, né? Muita gente já entrava naquela live. Pastor, mas não tinha nada disso. Quem está contando a história sou eu, tá bom, gente? Né? E aí a pessoa já chegava para o chefe: o chefe, dá uma folga aí, dá para, né? Sabe como são assim, quando tem Copa do Mundo, assim, já dispensa o trabalho, olha, né? O expediente acaba às 10 horas da manhã, e dispensa do mundo, dispensava do trabalho, estava todo mundo ali, ajuntávamos, porque era chance, era uma grande oportunidade, não tinha tempo para perder. Quando que Jesus ia voltar de novo? Ninguém sabia. E ter Jesus ali, a fama já era muito grande, todo mundo sabia. Aonde Jesus chegava, milagres aconteciam. Se Jesus vai passar aqui, se Jesus chegar neste lugar, com certeza, pessoas vão ser curadas, pessoas vão ser libertas, nós vamos ouvir aquilo que nós nunca ouvimos, nós vamos receber o seu ensinamento, nós vamos conhecer Jesus, porque sempre também tem uma turminha que é curiosa que só, né, gente? É igual o acidente de trânsito, né? A gente nunca sabe se o trânsito é maior por causa do acidente, ou todos os curiosos que ficam ali. Então, gente, virava aquele alvoroço: Jesus está chegando, aquela multidão, gente querendo ser curada, gente querendo conhecer, curioso, aprender o ensinamento. E ali a Bíblia diz que no meio daquela muvuca, aquela agitação daquela cidade, tem um cego, um mendigo, e ele fica na beira do caminho.
E ele, como cego, não pode enxergar, ele não sabe ele não consegue ver o que está ali acontecendo, mas ele percebe aquela agitação. Então ele começa a perguntar: gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que a cidade está desse jeito? O que essa multidão aqui? E alguém chega para ele e fala assim: olha, você não está sabendo a notícia? Jesus, o Jesus de Nazaré está aqui. Jesus de Nazaré está passando aqui, Jesus de Nazaré. E aí ele começa então a gritar: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a Bíblia diz que ele grita, mas ele grita tanto, que aí sempre tem os mimizentos, né, gente? Sempre tem os mimizentos. Até naquela época já tinha uns chatos, né? Aliás, vira para quem está ao seu lado, uma oportunidade que há tempo você estava esperando, vira para essa pessoa e fala assim: para de ser chato em nome de Jesus, fala para ela aí, né? Tem gente que tem que todo domingo ouvir um negócio desse, né, gente? Aí ele ouve isso aqui, vai melhorando, vai chegando sexta-feira, vai voltando a chatice, né? Vai subindo o nível de chatice de novo, né? Até naquela época já tinha os chatos. Aí, irmãos, o homem está ali, mendigo, cego, Jesus passando, ele com um sonho de receber um milagre. Mas fica quieto aí, fica quieto, está gritando muito alto, você está incomodando aqui, aí não sei o quê. E aí aqueles chatos ali, mas irmãos, ele não estava nem aí para aquilo. A Bíblia diz que ele não deu atenção para aqueles chatos. Pelo contrário, falou assim: quer saber, eu vou gritar mais alto ainda. O texto fala, ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, olha para mim. Jesus, dá atenção para mim, eu estou aqui, eu preciso. E aquilo chama a atenção de Jesus. Deixa eu perguntar algo. O Espírito Santo pergunta a nós: você tem chamado a atenção de Jesus? Será que Jesus ainda tem olhado para você, impressionado com você? E a Bíblia então diz que Jesus falou assim: chama ele. E quando ali os discípulos lhe falam: olha, o mestre mandou te chamar. A Bíblia diz que ele pega aquela capa que ele tinha, ele joga aquela capa, ele dá um pulo, se põe de pé e sai correndo. E Jesus então chega na frente dele. Ele cego, não consegue enxergar Jesus, mas Jesus está ali. Ele fala assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Uma pergunta que pode parecer óbvia, mas no decorrer dessa mensagem você vai entender que ela é mais profunda do que a gente imagina. E ele fala: eu quero ver. E ele diz: então, a sua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente a visão dele é recuperada. Como pastor, nós já declaramos hoje: milagres não se explicam, milagres a gente só experimenta. E um milagre, irmão, sobrenatural de Deus acontece naquele lugar. Aquele homem recupera a visão. Então Jesus fala assim: agora que você recuperou a visão, segue o teu caminho. Pode viver o que você quer viver, mas qual é o caminho, irmãos, que ele seguiu? O caminho chamado Jesus. Pois a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Aliás, vamos repetir isso? Levante sua mão, diga comigo, diga assim: Jesus é o caminho verdadeiro para a vida abundante. E qual foi o caminho que ele escolheu? Se tornar um discípulo de Jesus. Ele falou assim: não, Jesus, eu não quero ficar mais na beira desse caminho, eu não quero viver um outro caminho deste mundo, eu quero viver Jesus na minha vida. Irmãos, que história extraordinária. Mas nós, olhando a história já por completo, sabemos o final dela. Mas uma história, irmãos, que se nós olharmos alguns detalhes, nós vamos ver que ela começa de uma forma tão difícil, tão triste, tão desanimadora. A Bíblia diz que esse homem, só por nós já começarmos pelo nome dele, chama-se Bartimeu. E a própria Bíblia aqui já dá uma ajuda para nós, já adianta um pouquinho, ela explica que Bartimeu era o nome do filho do Timeu. Era algo da língua daquela época, do idioma. Então você tinha um nome, e aí aqueles pais que amam muito os seus próprios nomes e quer pôr o seu próprio nome no seu filho, né? Hoje a gente põe Júnior, a gente põe filho. Naquela época você colocava Bar na frente, né? Então se fosse mais ou menos assim, eu colocaria Bar Daniel. Não ia ficar uma coisa muito boa nos dias de hoje, né? Mas naquela época era assim. Então Timeu, eu gosto muito do meu nome, meu filho vai ter o meu próprio nome, Bar Timeu, o filho do Timeu. Só que, irmãos, presta atenção nisso. Alguns especialistas, eles dizem que esse nome Timeu não era um nome assim tão bonito. Não era um nome com um significado tão bonito, melhor. Era um nome que significava algo bem depreciativo, algo desanimador, algo negativo. E aí a gente começa a pensar como que um homem que tem o seu próprio nome, que já simboliza
a derrota, que já simboliza a insignificância, ele vai pôr e repetir esse nome no seu filho. Nós podemos ver aqui, irmãos, que aquele Bartimeu, esse homem Bartimeu, já desde o seu nascimento, ele já começa a carregar uma origem de sua família. A sua própria família já não tem grandes expectativas para ele, porque reproduz o seu nome. Talvez o Bartimeu recebeu esse nome porque talvez ele nasceu com aquela deficiência, e quando o seu pai olhou aquilo, talvez perdeu a alegria de ver um filho com aquela deficiência, ainda mais numa cultura daquela época, uma cultura muito mística, que quando uma criança nascia com deficiência, era considerada uma criança desgraçada, sem falta de graça, amaldiçoada. Então talvez aquele pai que já carregava um nome ruim, ele reproduz o nome daquele filho. Então você imagina você crescer já com esta marca, desse nome, que já não traz nenhum ânimo, não traz expectativa de que coisas melhores podem acontecer, e ainda ele tem que lidar com toda a cegueira, mas ainda tem um terceiro, além da cegueira, além de um nome, além de ter uma família, talvez pais que não esperavam coisas grandes do seu filho, além da deficiência, ainda havia a pobreza, a miséria, porque ele ainda era um mendigo, um homem que podia talvez ali imaginar a sua vida, e não ter sonhos, não ter planos, por causa de todas essas dificuldades. E se tem algo, irmãos, que adversidades fazem com a gente, ela é roubar os nossos sonhos. Lutas, elas roubam os nossos planos. Quando a gente quer saber que uma pessoa não está bem, um casamento não está bem, é quando a gente começa a olhar e dizer, e perguntar, o que você quer que eu te faça? Era como se Jesus perguntasse, qual é o teu sonho? O que você espera que eu possa fazer? Quando nós não temos mais sonhos, quando o casal já está conversando assim, assistindo um filme, e aí eles conversam e falam assim, vamos um dia fazer uma viagem dessa? Mas quando já não tem mais essas coisinhas, quando já não tem mais aquilo, um dia eu vou morar numa casa assim, um dia vamos viver isso, e os dias na verdade eles são somente olhados para a sobrevivência, e muitos de nós aqui terminarmos um dia bem, já é o suficiente, já é uma vitória. Como alguns dizem, matar o leão por dia, eu matei o leão do meu dia hoje, sou vitorioso. Aquele homem, irmãos, naquela condição, ele conhece o Senhor Jesus, Jesus passa na frente da vida dele, e é esse mesmo Jesus, irmãos, que está aqui hoje, é esse mesmo Jesus que se apresenta diante de nós. Mas aquele homem, irmãos, que era cego fisicamente, na verdade, ele enxergava até melhor do que os outros. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria o cego que enxergava, porque aquele homem conseguiu ver o que os outros não viram, porque a Bíblia diz que quando ele pergunta para as pessoas, quem está aqui? As pessoas respondem e dizem, Jesus de Nazaré. Quando as pessoas dizem Jesus de Nazaré, elas estão falando, esse Jesus humano, que nasceu lá em Nazaré. Nazaré era a periferia daquele lugar, que não vem de um lugar famoso, não vem talvez de uma família de sobrenome assim, popular. Quando eles dizem Jesus de Nazaré, o máximo que talvez eles reconhecem como um homem normal, um homem simples, mas que talvez é um profeta e tem alguma capacidade dada por Deus, é o que eles enxergam de Jesus. Mas olha o que aquele cego Bartimeu diz, olha como que ele começa a chamar Jesus. Ele ouve dizer, Jesus de Nazaré, mas quando ele grita, ele diz Jesus de Nazaré? Não. Você percebeu que ele não fala, ô Jesus de Nazaré? Ele diz o quê? Jesus, o filho de Davi. Mas pastor, Jesus não era filho do José? Mas quando ele fala aqui, Jesus, o filho de Davi, ele está falando de um rei Davi, ele está conhecendo, esse é aquele que vem da linhagem do rei Davi, esse é o Messias que nós tanto aguardamos, esse não é o Jesus, o filho lá de Nazaré, o menino de Nazaré, esse é Jesus, o filho de Deus, ele é o nosso Salvador, eu encontrei ele, e ele está passando na minha frente, eu não vou perder esse tempo, eu não vou perder
perder essa oportunidade. Eu não vou gritar Jesus de Nazaré, eu vou gritar Jesus, filho de Davi, o Jesus que cura, que liberta, que batiza, que restaura, que transforma, que traz a esperança, que pega aquilo que está quebrado e constrói, que conserta a nossa vida, que traz de volta aquele que está longe, aquele que cura a enfermidade, que remove o desânimo e enche a minha vida de alegria e de esperança. É esse, eu sei que é esse. Ele diz: Jesus, filho de Davi. Irmãos, ele enxergava mais que os outros, ele enxergou o que ninguém enxergou, e ele clama por essa misericórdia. Clame a misericórdia do Senhor. Misericórdia, irmãos, significa a gente receber o que a gente não, misericórdia significa nós não recebermos o que a gente deveria receber. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. Diga comigo assim: graça, diga comigo, é receber sem merecer. Diga comigo: misericórdia é não receber o que deveria receber. É como se fosse assim: o filho aprontou, e ele, ao invés de receber o castigo, o pai isenta do castigo. Ele merecia ser castigado, ele errou, ele falhou. Você vai ficar de castigo 3 dias. Mas aí o pai tem o quê? Misericórdia. Não vou te dar o castigo. E ao invés de dar o castigo, ainda dá um pedaço de bolo de chocolate trufado, 3 camadas de chocolate. E o bolo que ele não merecia, ele recebeu. E o castigo que ele merecia, ele não deixou de receber. A graça e a misericórdia. Talvez você pode dizer: sabe, pastor, eu não mereço esse Jesus, eu não mereço o que esse Deus tem para a minha vida. E se você, talvez, diante de tantos erros e tantas falhas, você não olha e você diz que você não é digno de receber esse cuidado, esse toque de Jesus, saiba que a graça dele se manifesta hoje sobre a sua vida. E Deus tem esse poder sobre nós, irmãos, essa graça sobre nós. Porque Jesus, irmãos, pastor, Deus então ele é injusto, ele vai dando as coisas sem a gente merecer? Não, Jesus foi toda a justiça naquela cruz pela nossa vida. E quando Jesus olha para nós, ele fala assim: porque o meu filho deu a vida dele por você, eu vou ser gracioso e vou te dar aquilo que você não merece, mas também aquilo que você merecia. A minha punição, eu tenho hoje a misericórdia com você. Ele clama a Jesus, o filho de Davi: ali está o meu Salvador, o Deus do impossível, e ali está a misericórdia que eu preciso. Mas a Bíblia diz que uma grande multidão, muitas pessoas, começam agora a repreendê-lo, e começam agora a não deixar ele chegar a Jesus. Sabe, irmãos, para nós chegarmos a Jesus, até hoje temos que enfrentar obstáculos. Talvez esse obstáculo não é alguém tão fisicamente assim, alguém como pegando você e segurando você e não deixando você orar, talvez não deixando você vir ao culto, mas muitas vezes pode ser através de críticas, talvez pode ser através de gozações, talvez amigos seus, familiares seus tenham humilhado você, tirado sarro de você, talvez tenham te rejeitado, porque começaram a perceber que agora você quer mais Jesus na tua vida. E talvez hoje você está aqui chateado porque você ficou sabendo que teve um almoço de família e ninguém mais te convidou para aquele almoço. Sabe, igreja, seguir a Jesus pode ser sim que vai nos custar. Eu não posso dizer a você: entregue a sua vida para Jesus e todo mundo vai continuar de boa com você. Talvez alguns vão entortar o nariz, talvez alguns vão olhar você meio de lado, talvez alguns vão se zombar de você, mas preste atenção, Deus não está falando para nós simplesmente ignore as pessoas, não, porque nós temos que continuar construindo bons relacionamentos, não é desprezar as pessoas, nós precisaremos das pessoas, é continuar orando por elas, é continuar intercedendo por elas, mas também é não deixar de tomar a nossa decisão, a minha decisão pessoal. Eu entrego a minha vida a Jesus, porque, irmãos, existe algumas coisas na vida que outros não poderão fazer por você, por mais que eles te amem, por mais que eles gostem de você, eles não poderão. Há situações na vida que tem que ser a sua decisão pessoal, e todos nós temos um momento na nossa vida, que uma oportunidade é colocada à nossa frente, que Jesus está à nossa frente, e aonde nós temos que fazer a nossa escolha. Eu escolho Jesus, e superarmos esse obstáculo.
superarmos a religiosidade, superar uma tradição familiar, superar a acusação e brincadeira de pessoas, superar talvez um medo. Será que se eu entregar a Jesus eu vou conseguir servir a Jesus? Não tem esse medo, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de coragem e de ousadia. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito Santo, Ele caminha com você, Ele se torna o teu mestre, Ele se torna o teu professor, e Ele vai te ensinar todas as coisas. Supere todo e qualquer obstáculo, supere toda e qualquer barreira, mas se entregue a Jesus. Mas o Espírito Santo também fala, irmãos, algo tão importante com nós, para todos nós, que nós também não sejamos um obstáculo para a vida de outras pessoas. Será que nós temos sido um facilitador? Será que a gente facilita as pessoas chegar a Jesus? Se fosse você nessa história, quem você seria? Será que você seria um daquelas que ficariam dizendo, fica quieto e não incomode Jesus? Ah, pastor, jamais eu falaria para uma pessoa, não incomode Jesus. Mas muitas vezes nós fazemos isso de forma indireta, quando nós não falamos do amor de Jesus. Muitas vezes quando nós não damos um bom testemunho, nós estamos sendo um bloqueio. Será que a sua vida, suas atitudes, suas postagens na internet, o seu comportamento no seu trabalho, o seu comportamento lá dentro da sua casa, quando as pessoas veem a sua vida e o que você faz, dá mais vontade de ter Jesus? Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, e não se tornarmos um obstáculo, mas temos que ser como aqueles que chegaram até aquele rapaz e disseram, Jesus está te chamando e eu vou levar você até Ele. Guie as pessoas até Jesus, leve as pessoas até Jesus. Quem lembra de uma época aqui que não tinha GPS? Levante a mão, quem lembra de uma época que não tinha? Se entregaram tudo agora, viu gente? Os mais novos não sabem, mas tinha uma época que não existia GPS, e você fazia algo que era muito comum naquela época, que era pedir direção para as pessoas na rua. Quem lembra disso? Né? Quem lembra de um pai, um avô teimoso que ficava perdido, mas não pedia ajuda de ninguém? Você lembra disso? Né? Aí tinha que ficar a esposa assim, pede ajuda, não, eu sei o caminho, eu sei o caminho. Aí na hora que ele estava perdido, gastou metade do tanque, né? Aí a esposa convencia, ou ela dava uma bronca no homem, baixava o vidro e falava, ó, baixava o vidro é para os mais antigos, viu gente? Os mais novos nem sabem o que é fazer isso aqui, ó, né? Isso aqui é baixar o vidro antigamente, tinha um negócio, não tinha um botãozinho não, viu? Pastor, o senhor é tão velho assim? Não, mas é que eu comecei cedo, viu gente? Né? E aí chamava e pedia direção. Aí geralmente acontecia duas coisas. A pessoa podia dizer assim, olha, o caminho é esse. Mas não era diferente, quem viveu isso, não era diferente quando a pessoa falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, em vez de eu explicar o caminho, me siga, eu vou na frente e eu mostro o caminho. Jesus, irmãos, não é só explicar o caminho, ó, vai isso, Jesus, não, você guia as pessoas. Quando Deus põe pessoas, irmãos, em nosso caminho, é para nós guiarmos elas. Diz, olha, eu estou indo para o céu, me acompanhe que você vai para o céu junto. Eu vou guiar você, eu vou orientar você, eu vou orar por você. Isso é nós temos o que? Um facilitador. E quando estivermos, irmãos, diante de Jesus, não vamos perder tempo. Irmãos, naquela época, um cego, um mendigo, como nesse estado que ele estava, infelizmente, a capa de uma pessoa era como se fosse uma propriedade dela, porque ele não tem nada, ele está na beira da estrada pedindo uma esmola. Se ele tivesse uma casa confortável, um trabalho, não estava lá. Então você imagina para um mendigo, não sei se alguém já fez algum dia aqui um trabalho de rua assim, se você um dia fizer isso, quem já fez sabe, que você às vezes vai levar uma sopa na rua, alguma coisa, as coisinhas dele, gente, aquilo é bem cuidado, né? Claro que tem uns que é relaxado, né gente? Mas até esses dias eu passei assim na rua, vi uma pessoa que mora na rua, né, em situação de rua, estava lá lavando a panelinha dela. É o que ela tem, a capa é o que ela tinha, mas ele está tão desejoso de Jesus, ele está tão animado, ele quer tanto Jesus, que ele joga aquela capa. Alguém podia pegar aquela capa e vazar embora e roubar aquela capa e não devolver para ele, porque você imagina alguém jogando aqui um iPhone, uma coisa, pega e vai embora. Mas ele não se importa com isso, porque ele entende, eu não tenho tempo para perder.
Eu não tenho tempo para perder. Alguém pode olhar aqui a minha capa para mim? Ele não tinha tempo para encontrar alguém para cuidar dessa capa. Eu falei assim: eu não quero saber de capa nenhuma, eu não vou perder hoje o meu milagre, eu quero hoje encontrar o meu Salvador, eu quero hoje experimentar. Igreja, não temos tempo para perder, igreja. Nós não temos tempo para perder com Jesus, com as pessoas, aquilo que é tão precioso na nossa vida. Ele conseguiu definir num lapso de rapidez, de segundos. Ele falou: capa é importante, mas Jesus é mais. Isso aqui é importante, mas Jesus é melhor. Ele conseguiu definir as prioridades da vida dele. E será que todos nós aqui conseguimos definir e encontrar as nossas prioridades? Uma das formas de você saber o que é importante para uma pessoa é o tempo que ela dedica, é a energia que ela gasta, é onde ela gasta o seu dinheiro. A Bíblia diz, irmãos, que nós temos que entender que o tempo, ele se acaba. Tempo se acaba. Não perca tempo. Deus está mandando essa palavra, dando essa palavra para muitos de nós hoje aqui. Para com essa besteira aí de ficar sem se conversar. Que coisa boba é essa? Meu Deus do céu, sabe que Deus tem que trazer até o pastor aqui para puxar a orelha, gente? Para com esse negócio, faz 3 dias que não se conversa, que não conversa, que não vai. Para com isso, não tem tempo não. Às vezes nós achamos que temos todo o tempo do mundo. É hoje que vai pedir perdão depois desse culto. Vai acabar esse culto, em vez de comer aquela lasanha lá e desmaiar à tarde, larga aquela lasanha, larga a capa, vai atrás. Liga para a pessoa, passa na casa da pessoa, libere esse perdão, libere o perdão do seu coração, peça perdão na sua vida. Pare dessa picuinha, para de ficar mimizento, para de ficar chato com aquelas pessoas. Nós não temos tempo para perder, irmãos. Irmãos, a cada dia sem Jesus é um dia que nós estamos perdendo. Sabe, irmãos, quando nós entendemos o valor da vida, o valor do tempo, por isso que Salomão, ele falou, olha, quando você vai num velório, no luto, você tem ali uma sabedoria, porque você vê que a vida é breve e a vida é frágil. E às vezes a gente acha que nós temos todo o tempo do mundo. Conserte seus relacionamentos, chegue até Jesus e viva os sonhos que Ele tem para a sua vida. Cada dia que você está perdendo, que você não está vivendo tudo que tem em Jesus para a sua vida, é um dia que você está perdendo essa bênção de ser livre. O Senhor quer te fazer livre, irmãos. Imagine essa seguinte situação. É só uma imaginação, porque não vai acontecer em nome de Jesus. Imagine que você está devendo dinheiro para uma pessoa, um agiota, e você deve muito dinheiro para essa pessoa. Não sei se alguém já passou por aqui, mas como pastor, eu já passei por várias situações de aconselhar pessoas e ter pessoas na minha frente nessa situação, o medo que elas vivem, porque elas estão sendo ameaçadas, porque alguém tirou uma foto do filho dela saindo da escola. Então ela falou: olha, eu sei onde teus filhos estudam, eu sei o horário que eles saem, e se você não me pagar, eu vou fazer alguma coisa. Ter uma ameaça dessa na sua vida, só quem passou sabe o que é. E aí você está vivendo esse inferno na sua vida, né, essa opressão na sua vida. Alguém olha para você com muito amor, porque você é um alvo de amor. E alguém chega e fala assim: eu não aguento ver você sofrendo esse tormento na sua vida. E essa vida, a pessoa vai até aquele agiota e fala assim: eu não quero saber quanto que é a dívida, mas eu vou pagar cada real, cada centavo dessa dívida, só me fale o valor. E aquela pessoa que ama muito você, paga aquela dívida. Só que o agiota, por ele ser um homem mau, ele não vai comunicar, ele não vai mandar uma cartinha, uma certidão negativa de débitos. Ele, como homem mau, ele vai continuar cobrando, ele vai continuar oprimindo. E vamos imaginar que se passar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, imagine 10 anos, você sofrendo por uma dívida que já foi paga há 10 anos atrás. Até que alguém chega a você e anuncia a você e diz: a sua dívida já está paga. Essa dívida já está paga. Ah, mas quando que pagaram? Há muito tempo atrás. Deixa eu perguntar, se isso acontecesse com você, quanto mais de tempo você deixaria este homem atormentar a sua vida? Você ia dizer assim: não, tudo bem, eu já gostei de ser atormentado mesmo, eu vou ficar mais um ano aí sendo atormentado. Não, você ia tomar uma decisão e ia dizer: não, eu não aceito mais sofrer isso. A partir de agora que eu já sei que a dívida já está paga, eu não vou aceitar mais nisso, e não vou mais permitir 1 minuto sequer, 1 segundo sequer. Eu agora quero ser livre desse sofrimento.
E deixa eu dizer algo para você: Jesus já pagou a sua dívida. O homem mau nessa história é Satanás, o nosso inimigo. Mas a Bíblia diz que Jesus já pagou essa dívida sobre nós. E cada dia que você deixa de descer as águas do batismo, cada dia que você deixa de entregar a tua vida a Jesus, é um dia que você está desperdiçando, é um dia que você está sofrendo, que você não precisaria sofrer. Então, se você sabe que Jesus é o Salvador desse mundo, mas já se passaram 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu quero dizer algo para você: todo esse tempo, você não precisaria estar sofrendo o que você está sofrendo. Pelo contrário, você poderia estar vivendo essa vida maravilhosa com Jesus, do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção, essa vida de liberdade que Jesus nos dá. Não uma vida sem lutas e adversidades, porque isso não existe. Não é nós entregarmos a nossa vida a Jesus e ali o cheque especial vai sumindo a conta. Não é isso. Lutas e adversidades continuarão. Não é aí que está a diferença. Mas sabe, irmãos, o que está a diferença é que a partir de hoje Jesus estará contigo todos os dias da sua vida, e Ele está com você. Por isso não temas, não tenha medo. Por isso que Ele diz: seja forte, seja corajoso, meu filho e minha filha, tome essa decisão, não perca mais tempo, eu estou com você. Sabe, irmãos, quem tem Jesus, sabe que quem tem Jesus não tem. Quem tem Jesus não tem o desespero na sua vida. Uma das primeiras coisas que Jesus muda na vida de uma pessoa que se entrega a Ele é que o seu semblante começa a mudar. Já vi pessoas passarem por aquela porta com um semblante e terminarem um culto com outro semblante. Líderes que lideram células sabem o que eu estou falando. A pessoa começa, vem um dia, vem 2. A primeira coisa, os problemas estão lá, as dificuldades ainda estão lá, mas o semblante dela já não é mais o mesmo. Já não há mais aquele semblante de sofrimento. Por quê? Porque a paz de Jesus começou a reinar no seu coração. E essa paz e esse Jesus hoje está à tua frente. Se coloque de pé glorificando a Jesus e diz: o que você quer que eu te faça? Igreja, toda vez que eu leio essa história, a minha mente ela não para. A minha mente começa a tentar imaginar todas as alternativas que ele poderia dizer naquele momento. Tudo que ele poderia responder. O que ele poderia responder? Jesus está na minha frente e me pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu fico imaginando tudo que ele podia pedir. Primeira coisa que eu penso, talvez ele podia pedir dinheiro. Dinheiro seria bom. Olha, se eu tiver dinheiro, não preciso mendigar pão. Se eu tiver dinheiro, eu posso contratar uma pessoa para ser um guia. Vai resolver muito a minha vida, porque assim, olhe para cá. Sabe, Jesus, voltar a enxergar, ou enxergar talvez pela primeira vez, eu acho que isso é muito difícil. Mas o Senhor é um homem influente, acho que um dinheiro que o Senhor consegue. E se ele pedisse o dinheiro, Jesus ia dar um jeito, ia dar o dinheiro. Ah, Jesus, vamos imaginar que aquela cegueira foi talvez fruto de uma tragédia, um acidente, e alguém causou aquela cegueira. Talvez num coração cheio de raiva e de vingança, como muitos estão ouvindo essa mensagem hoje, pediria: Jesus, eu quero me vingar desta pessoa. Só que geralmente a gente não fala desse jeito. A gente não vai falar assim: eu quero me vingar. A gente fala assim: eu quero provar. É uma forma de vingança. Jesus não vai te dar a tua bênção. Nós falamos isso há muitos anos na nossa igreja. Jesus não vai te dar a tua bênção para você esfregar na cara dos outros. Ele vai dar a bênção para que o nome dele seja glorificado. Mas, irmãos, preste atenção: aquele homem, que o nome dele já era um nome que o desanimava, uma cegueira que o desanimava, uma condição financeira que o desanimava, um estado de vida que o desanimava. Aquele homem, irmãos, ele encontra fé para dizer: Jesus, eu quero ver. É isso que eu quero, Jesus. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver tudo, Jesus. Eu quero pedir o máximo que eu posso pedir. Eu quero pedir lá no teto, o topo. E o máximo que eu posso pedir, o máximo que poderia acontecer comigo é eu voltar a ver. Mas eu creio, Jesus, tu és o Deus do impossível. O Senhor não é Jesus de Nazaré, é Jesus o filho de Davi. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Aumente a tua fé. Continue crendo que Ele é um Deus de milagres. Pare de dizer: ah, se Deus fizer isso, já está bom. Ah, irmãos, já está bom. Se eu conseguir um emprego, já está bom.
Se as brigas pararem, já está bom. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus do já está bom. O nosso Deus não é Deus, se o Senhor fizer alguma coisa já está bom. O nosso Deus é o Deus do melhor, é o Deus do impossível. E Ele está hoje diante de ti e te pergunta: o que você quer que eu te faça? Qual é a tua fé hoje? O que você tem fé para pedir? E mais uma vez, ao você pedir, não se preocupe como vai acontecer. Não se preocupe de aonde vai chegar. Não se preocupe com o jeito, não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a forma. Isso pertence a Ele. Senhor, eu não quero saber como, não quero saber desse jeito, mas o que eu realmente quero é isso. É isso que eu quero, porque há um sonho aqui dentro, Jesus. Eu quero ver, Jesus, eu quero ver isso acontecendo. Eu quero ver isso no meu casamento, eu quero ver isso na minha família, eu quero viver esse sonho na minha vida, Jesus. É o que eu quero. Não tenho as mínimas condições, eu não tenho da onde tirar. Eu não tenho família, não tenho recurso, não tenho nome, não tenho da onde, não tenho ser, não sei como vai acontecer, mas não é sobre mim, é sobre o Senhor, Jesus. E eu creio que Tu podes fazer. Por isso levante as tuas mãos agora nesta posição, e Ele está à tua frente. Jesus, não Jesus de Nazaré, mas Jesus que é o Salvador, o Deus da terra, o Criador dos céus e da terra, o Deus do impossível. E se você olha para a tua frente e começa a ver que é tão difícil, talvez você olha para a tua frente e pode ver que será que um milagre pode acontecer. Deixa eu te lembrar de um milagre que já aconteceu. Você está aqui nesta manhã, você estar aqui hoje perante Jesus, esta mensagem chegando a você agora, já é um milagre de Jesus na sua vida. O que Ele já fez foi grande, mas Ele pode fazer ainda mais. Abra a tua boca agora, abra a tua boca e fale: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Fale para Ele agora: eu quero, Senhor, eu quero a minha casa de volta, eu quero a minha família de volta, Senhor, eu quero ter alegria de volta, Senhor. Eu não quero viver dias, ó meu Pai, de sobrevivência. Eu não quero terminar um dia e dizer: eu matei esse leão, consegui. Não, eu quero viver sonhos. Fale com o Senhor agora, Pai. Nós oramos e clamamos: Jesus, o Deus do impossível, recebe cada oração agora, recebe este clamor agora, Senhor. Oh Deus, vem agora com unção de cura física sobre a vida de todos. Receba a saúde que vem dos céus. Eu ordeno que toda doença, toda enfermidade, dores nesse corpo, inflamações, infecções, saiam agora, em nome de Jesus. Passa, Senhor, sobre este corpo, e aonde houver, Senhor, alguma enfermidade, toca agora, passa, Senhor, nesta casa, Senhor, Pai, traga de volta a alegria, traga de volta o amor, traga de volta o carinho, liberta agora, Senhor, de todas as prisões, todo o desânimo, Senhor, daquele que não tem mais sonhos, traz de volta sonhos, ó Deus, ó Pai, sonhos com a família, sonhos com os pais, sonhos, ó Pai, na área profissional, Senhor. Jesus, nós nos entregamos a Ti, Jesus, entregamos ao Senhor. Eu não quero perder mais tempo, Senhor. Eu sou Teu, Senhor, eu sou Teu, Senhor. Eu te quero, Senhor, cada dia mais. Levante as tuas mãos um pouco mais alto e adore ao Senhor Jesus, e fale: Jesus, mas o que eu mais quero, eu quero te conhecer. Eu quero, Senhor, eu quero estar nesse caminho. Eu quero o caminho chamado Jesus. Mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. E Maria, eu vaguei. E eu vaguei mundo afora. Eu te amo, Jesus. Mas não encontrei o que Eu não sei como, mas é isso que eu quero, Senhor. eu tenho você. É isso que eu creio. Tu és o Deus do impossível. Só tenho Eu oro agora, Senhor, a oração mais difícil. Eu peço o mais difícil, o mais impossível de acontecer. Eu estava longe. Fale com Deus agora. Você estava perto. Ore e peça a Ele Eu te aquilo que é o mais impossível de acontecer. recebi. Ele é especialista em transformar o impossível no possível. Me tornou
não me abandonou. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Todos com os olhos fechados, põe a tua mão na posição para receber. E eu quero orar, enquanto eu estiver orando, você vai dizendo: eu recebo, eu creio, eu tomo posse. O Senhor hoje quer trazer este sonho, essa esperança, essa paz nos nossos corações. Senhor, Pai, nós oramos agora e repreendemos, ó Senhor. E eu ordeno agora que saia todas as dores e enfermidades, mas também saia desta alma agora, Senhor, toda preocupação, toda ansiedade. Eu dou uma ordem: ansiedade saia. Todo medo deste futuro que vai ser da minha vida, minha família, sai agora todo medo, essa preocupação excessiva. Eu ordeno: saia a tristeza, saia a tristeza, saia a angústia que aperta e sufoca, saia toda a depressão agora em nome de Jesus. E receba agora, receba o amor, receba o amor, receba a paz, receba a paz, receba a saúde física no teu corpo. Alguns vão sentir agora como algo queimando, alguns vão sentir como uma eletricidade agora. Deus está dando a você saúde física. Receba agora mansidão, receba a mansidão. Chega de viver irritado, chega de viver explodindo, chega de gritaria. Hoje foi o último dia de gritarias. Chega disso, mansidão. Derrama, Senhor Deus, ó Pai, a calma agora, de poder, Senhor, deitar, dormir em paz, tranquilo. Receba, Senhor, toda a tranquilidade. Receba a tranquilidade agora. Receba a alegria, receba a alegria, receba a alegria e receba a fé agora. Volte a sonhar sonhos grandes. Volte a ter fé, volte a pedir aquilo que só Ele pode fazer, o mais impossível que você pode imaginar. Volte a ter fé agora em nome de Jesus. Volte a ver pelos olhos da fé que este milagre já aconteceu. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e declaramos a tua bênção sobre todos nós, agora e para sempre. Se você tem um coração grato a Jesus, quem tem um coração grato ao Senhor, levante as duas mãos agora o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, e só agradeça a Jesus. Não peça mais nada. Você já está abençoado, você já está curado, já está liberto, você já recebeu a oração, já está abençoado por Deus. Só agradeça. Pai, nós oramos e te agradecemos, dizemos: Jesus, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado pela sua palavra. Obrigado, Senhor Pai, pela nossa igreja e todos que serviram para este culto acontecer. Obrigado, Senhor, pela minha família, o que o Senhor tem me dado, até este corpo do jeito que ele é. Declaramos, Pai, uma semana abençoada, de vitória, protegida do mal. Ó Senhor, Pai, uma semana muito produtiva. Vai render esta semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós.